Obrigada a todos os benfeitores dessa casa de luz. Só quero agradecer a oportunidade de, como irmã, estarmos juntos para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Percebermos que a história do Cristo na Terra nos deixa marcas não somente biográficas e do seu conteúdo divino, das leis que ele nos traz de Deus, para que possamos nos inspirar nelas e conduzir a nossa existência nesse campo, nesse modelo que ele nos traz. Ele, em cada passagem relatada nos evangelhos, nos traz como se fossem símbolos também para a nossa existência. Então, cada passagem do Cristo, nós podemos avaliar, analisar sob múltiplos aspectos do ensinamento e daquele símbolo que traz para a nossa vida cotidiana. Nos cumpre hoje conversarmos sobre uma passagem muito significativa que muito tem a ver com o momento pelo qual nós estamos passando na atualidade. Essa passagem é o batismo de Jesus. Esse mergulho, porque o vocábulo batismo quer dizer mergulho. Então nós vamos mergulhar nos ensinamentos que esse movimento do Cristo nos traz. Conta-nos Mateus, lá no capítulo 3, nos versículos 13 a 17, que depois de João ter sido arguído pelos fariseus, Jesus veio da Galileia ao Jordão ter com João para ser mergulhado por ele. Mas João objetava-lhe. João diz assim: eu é que preciso ser mergulhado por ti e tu vens a mim? Respondeu-lhe Jesus: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele, João, anuiu, concordou. E Jesus, tendo mergulhado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descer como pomba sobre ele. E uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, com quem estou satisfeito. Essa ocorrência muito significativa do Cristo nos toca profundamente o coração quando a lemos sob a ótica espírita. Porque nós espíritas conhecemos a realidade de que não bastam os sacramentos, nós na doutrina espírita nada temos com relação a esses símbolos. Porque compreendemos que o grande mergulho necessita dar-se em nosso mundo interior. A própria palavra mergulho indica um movimento para dentro, mergulhar-se, eis a questão. Portanto, não existe na doutrina dos espíritos nenhuma orientação com relação material a essa questão do mergulho, mas sempre os benfeitores nos orientam a respeito do mergulho na consciência de nós mesmos, nessa consciência do si, saber de si, para começarmos a cuidar de nós mesmos e do próximo. Nesse momento pelo qual passamos, do coronavírus, da pandemia mundial, nós percebemos que neste processo evolutivo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, nós estamos sendo convocados de forma inequívoca a um mergulho. Por quê? Porque todo esse processo nos conduz a nos retirarmos dos nossos quefazeres cotidianos, nos afastarmos das algaravias do mundo e nos projetarmos para questões mais profundas. Certamente
que muitos irmãos passarão por esse movimento e não se darão conta da profundidade das questões e das necessidades de mudança. Então, vão ver apenas como um processo de pandemia que vai ter uma solução. No entanto, muitos com uma maturidade espiritual já irão compreender que nós estamos sendo convocados por Jesus a um processo de análise, de autoanálise, uma parada epistemológica para que possamos nos mergulhar e questionar como estamos navegando nesse mar da existência na presente encarnação. Essa é a questão que se faz presente para que nós não retornemos a hábitos, depois de passar esta fase, hábitos que não mais são convenientes para o nosso processo evolutivo. Hábitos que são disfuncionais para os nossos interesses como espíritos imortais. Porque esta parada nos faz verificar de forma inequívoca, e isso, para os espíritas, já é algo natural, mas para os que não são, há a questão inequívoca de que o corpo é mortal. As pessoas passam de uma situação para outra, desde que nasceram, sem avaliarem, porque acreditam ser tão distante, que não percebem que a qualquer momento nós estaremos sendo convidados a fechar um ciclo e iniciarmos outro no plano espiritual. Porque somos de lá, é a nossa pátria originária. Nós estamos aqui verdadeiramente de passagem. Mas como projetamos essa situação para muito tempo depois do momento de agora, nós não paramos e não nos damos conta de que o viver e a desencarnação é um processo muito rápido. Qualquer um de nós podemos passar a qualquer segundo para a pátria espiritual. E essa questão precisa estar presente. É que nós não gostamos de refletir sobre ela, porque para muitos, mesmo para nós espíritas, causa uma espécie de ansiedade e de incertezas, receios que nós precisamos desmistificar. Nós somos espíritos, nos fala Allan Kardec, enraizados em um corpo físico e haveremos de nos desenraizar, levando para a pátria espiritual todas as conquistas verdadeiras. Aquelas que não são verdadeiras, nós as deixaremos, no sentido de que tudo que é material. Então já começamos a perceber que um novo olhar se impõe para a nossa romagem terrena. Não quer dizer que vamos deixar de viver no mundo como os homens precisam viver, como bem nos orientam os benfeitores lá na passagem do homem no mundo, lá no Evangelho. Mas um sentido diferente vai nos impondo a reflexão dessa realidade. A minha casa, os meus haveres, olha os quantos meus, né? O meu corpo, as minhas roupas, as questões das joias ou bijuterias ou as situações e mesmo os nossos amores. A minha esposa, o meu marido, os meus filhos, são na realidade companheiros que estão conosco na mesma vibração, mas daqui a algum tempo nós estaremos em vibração diferente. Estaremos distantes? Claro que não, porque a evolução do amor une, congrega o coração das criaturas. Então nós nos sentiremos presentes, nos sentiremos um ao outro com aquela energia, com aquela força, nos dando toda a alegria, mesmo que fisicamente não estejamos unidos. Então, na realidade, as dificuldades financeiras,
as dificuldades orgânicas, as distâncias, tudo isso vai passar. As situações, elas vão se impondo e vão caminhando para a frente e para o alto, nos trazendo as energias de paz que nós precisamos. Ao invés do medo, precisamos focar que todas essas situações pelas quais estamos passando, elas são verdadeiramente passageiras e que o retorno à pátria espiritual nos amplia a capacidade de memória, como nos relatam os benfeitores, através da psicografia do nosso Chico Xavier, através dos relatos queridos de Leon Denis e de tantos outros que nos precederam nos estudos e aprofundamento na área da experiência psíquica. Quando nós encarnamos, a nossa memória fica mais obliterada, a nossa capacidade de percepção também. Mas por quê? Porque nós estamos treinando uma série de potencialidades do espírito que exige de nós maior foco, maior destreza. Então, isso vai fazendo com que nós estimulemos o nosso raciocínio. As dificuldades fazem com que nós, para podermos ultrapassá-las, elas fazem com que nós fiquemos mais fortalecidos. Há muitas razões pelas quais necessitamos estar experienciando, vez por outra, a vida na Terra. Segundo os benfeitores, no Livro dos Espíritos, a encarnação é uma necessidade para todos os espíritos. Não é um castigo para aqueles que se equivocam no plano espiritual, mas sim um processo pelo qual todos necessitamos passar para ascendermos e caminharmos dentro da lei de evolução. Então, meus amigos queridos, todos nós que aqui nos encontramos, somos convocados para um sublime exercício. Este exercício de deixarmos passar pelas águas do Jordão da vida os nossos apegos. Precisamos voltarmos para nós mesmos num mergulho muito sincero, que seja feito durante uma meia hora ou 10 minutos antes de dormirmos ou quando acordarmos. Vamos colocar no celular um horário designado de preparo para o nosso retorno, sem tristezas ou qualquer medo, mas com aquela energia de quem sabe que nós estaremos entrando, pode ser daqui a 10 anos, daqui a 20 ou 30, pode ser amanhã, daqui a 5 minutos, nós estaremos sendo chamados para um novo ciclo no plano espiritual. E que nesses momentos que os benfeitores nos recomendam que tenhamos, que nós possamos buscar tudo aquilo que pode nos manter apegados às questões da matéria. Às vezes não são questões financeiras, não são os objetos, às vezes são relações que podem nos prender, aquilo que mais está visceralmente ligado a nós, nós precisamos observar, porque é um exercício quando retornamos à pátria espiritual. São duas angústias narradas muito no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. O que pensam os espíritos que retornam? Primeiro, o despreparo e o apego a várias questões da nossa vivência. E o segundo, muito interessante, que é o não terem aproveitado ao máximo a oportunidade de exercitarem o bem. Então, amigos queridos, somos convidados agora, ao fazer essa análise, a também buscarmos antigos irmãos através do celular, buscarmos irmãos com os quais não convivemos há muito tempo, com os quais nós tivemos dificuldades, irmãos que amamos, mas que os quefazeres da vida nos acabaram afastando. Vamos buscar para simplesmente, aproveitando o mote desse momento da pandemia, dizermos: como você está? Eu quero dizer que eu me preocupo com você. Um beijo no seu coração. Ou então, se for possível, eu te amo.
essa busca dos outros, o relato de amor, as mensagens de carinho, elas ativam dentro de nós, de dentro para fora, uma energia imensa de alegria de viver e nos trazem uma fortificação para todas as circunstâncias, difíceis ou não, que nós poderemos passar. Então vamos mergulhar nesse batismo, nessa observação, nessa autoobservação e perceber o que nos causa ainda mais apego e orarmos a Deus, pedindo aos benfeitores que nos ajudem a vivermos na Terra a cada dia, como se estivéssemos já no plano espiritual, no sentido de que o treino do desapego, a entrega das coisas que mais nos preocupam na família, a entrega diária, tudo isso vai nos favorecendo essa realidade, integrarmos essa realidade de que estamos aqui de passagem. E nós veremos que a vida será mais leve. Nós veremos que Deus vai nos amparar em todos os sentidos e que é Ele que é a grande presença que não nos pode faltar em momento nenhum. Como nos fala Teresa d'Ávila, que linda a frase quando ela nos diz que nada te perturbe, nada te inquiete, porque na vida tudo passa. Para ti, só Deus basta. Essa é a questão, meus irmãos, de levarmos para fora de nós tudo aquilo que não estiver de acordo com o processo divino, com as leis divinas. E isso vai nos aproximar cada vez mais da nossa fonte, de Deus, nosso Pai. Emmanuel, ele fala uma frase que me tocou profundamente no livro Vinha de Luz, no capítulo 65, Cultiva a Paz. Ele diz assim: para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes de inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações da desarmonia perante as leis eternas. Então, meus irmãos, vejamos só, é uma luta entre aspas, é nós mergulharmos em nós e observarmos o que dos nossos sentimentos, da nossa fala, o que das nossas opções no dia a dia não estão de acordo com as leis divinas. Precisamos perceber o seguinte: para que nós estejamos vivendo aqui, para esse momento no qual nós estamos usufruindo de intenso serviço espiritual, nós não precisamos contar as batidas do nosso coração, não precisamos orientar este órgão para os movimentos da sístole e diástole, que ele faz o tempo inteiro. Não precisamos falar com o fígado, indicando o tipo de enzimas que ele deve produzir para digerir aquele tipo de alimento que nós ingerimos ainda há pouco. Não precisamos falar com os glóbulos brancos nem com os vermelhos, porque o corpo vai funcionando num automatismo divino, coordenado pela mente do Criador. Mas existem coisas que precisam da nossa escolha e do nosso empenho incessante. Integrar Deus na nossa vida é uma delas. Nós precisamos trabalhar e focar isso, estabelecer um horário para que mergulhemos mais intensamente em Deus, a fim de que no dia a dia as nossas escolhas sejam mais apropriadas e para que nada externo a nós tenha o poder de nos tirar a paz interna. Essa é uma conquista no nosso dia a dia. Se nós ficarmos adiando isso, nós estaremos dificultando a conquista da felicidade na nossa própria vida. E Emmanuel continua assim:
Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação de raciocínio. Então, ele está nos dando o caminho. Nós precisamos da disciplina, que é libertadora. A disciplina não é aprisionadora. A disciplina é a liberdade que temos de escolha e de colocar no dia a dia aquilo que é melhor para nós como espíritos imortais que somos. Observar as nossas induções, muitas vezes, a vícios da palavra, a vícios em determinados setores da alimentação. Há vários e múltiplas circunstâncias. Então, vamos organizar o nosso dia, colocando, inserindo os momentos de preparo para nós, para a nossa alimentação espiritual, que é Jesus que veio do céu. Márcia, eu não sei se eu estou no horário. Gente, eu não acredito que a Lilian está aqui, tá? Meu Deus do céu, que emoção, que emoção. Lilian, amiga querida da nossa mocidade espírita. Gente, eu não sei se eu já passei o horário, gente. Passou não, Yasmin, você ainda tem 20 minutos, tá? Ai, ótimo. Então, ótimo. Posso continuar, gente? Vocês suportam mais um pouquinho? Pode. Então, vamos lá. Então, meus irmãos, a grande questão até agora era exatamente nós percebermos que nós somos viajores no tempo, habitando um corpo físico que é como um traje espacial que nos faz entrar em contato com as experiências que a vida nos pode trazer na Terra, mas que daqui a pouco nós deixaremos esse traje para novas excursões de aprendizado, como grandes navegadores desse universo sem fim, mas que nós precisamos dar importância às questões naturais da existência, porque estamos vivendo no mundo. No entanto, precisamos levar para o nosso dia a dia os momentos de espiritualidade, para que, alimentando-nos espiritualmente, nós possamos, no universo externo a nós, agirmos como verdadeiros filhos de Deus, desinteressados de quaisquer coisas que não sejam a atividade de colocar na prática o interesse divino e as leis divinas. No Livro dos Espíritos, os benfeitores dizem que a grande dificuldade que temos é exercitar o desinteresse das questões materiais, que podem ser não apenas físicas, de dinheiro ou qualquer coisa nesse sentido, mas o desinteresse do aplauso, o desinteresse de massagens no ego, o desinteresse, enfim, de quaisquer coisas que não seja agir no bem. Essa é a grande questão. Então, para nós finalizarmos, e eu gostaria de saber se a gente pode fazer uma rápida visualização terapêutica. Pode, Yasmin. Ai, que bom, Darcy. Gente, esse é um livro do coração, além do Evangelho, além das obras de Kardec. Esse é um livro que me acompanha há muitos anos, que é o livro No Invisível, do nosso querido Leon Denis. E esse livro, ele orienta muito, nos orienta muito acerca das leis psíquicas. Porque Kardec coloca no Livro dos Espíritos as 10 leis naturais, que ele classificou, que os benfeitores disseram, inclusive nas perguntas anteriores, nas respostas, poderiam ser outras, alargar, mas Kardec, metodologicamente, ele faz aquelas escolhas primorosas. Aqui, Leon Denis nos relata as leis psíquicas, que são muito importantes para o nosso entendimento. E tem um capítulo muito interessante, que é o capítulo 22, no qual Leon Denis nos traz umas frases que nos tocam profundamente o coração e vai nos orientar na nossa visualização, na nossa meditação agora. Ele diz assim: há nas íntimas profundezas, nos recessos ignorados de toda a consciência, um ponto misterioso
por onde cada um de nós se integra no invisível, no divino. Esse ponto é que cumpre descobrir, ampliar, engrandecer. É interessante, meus irmãos, que o nosso universo interior é tão infinito quanto o nosso universo exterior. Precisamos mergulhar nesse Jordão divino, nos despojando de tudo que nos impede de entendermos-nos interiormente. Eu convido você agora, meu irmão, minha irmã, a relaxar e a sentir-se com Jesus nesse Jordão da alma, nesse rio aonde Jesus esteve, onde mergulhou, para que surgisse aquela pomba que significa a integração com a presença de Deus. Para nós, essa significação. Para o Cristo, apenas uma vivência de alguém que com o Pai já era um, desde que esse sistema solar foi criado, ou muito antes disso, como espírito puro que é. Mas para nós, vamos buscar essa energia desse Jordão divino, utilizando as ferramentas da imaginação. Nós vamos nos sentindo nesse Jordão de águas tépidas do mundo espiritual, desejando que carreguem essas águas, levem toda e qualquer energia que, se estiver em nós, pode nos dificultar a marcha ascensional. Vamos permitir que tudo que não é divino, qualquer apego, mesmo aqueles sobre os quais não temos ideia, mas que existem, que essa energia que pode estar bloqueando o nosso entendimento, a nossa lucidez, a nossa paz, que elas possam ir levadas por essas águas, sob as bênçãos de Jesus. Muito bem. E agora, vamos pedir que essas águas tragam energias de refazimento, energias de paz, energias de recomposição do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Vamos sentir estas energias de nutrição nos envolvendo agora, ativando as nossas percepções espirituais, a tal ponto que você pode agora buscar esse núcleo que nos fala Leon Denis, nas íntimas profundezas do seu ser, nos recessos ignorados de toda a consciência, um ponto misterioso por onde cada um de nós se integra no invisível, no divino. Vamos buscar esse ponto de quietude, esse ponto de ligação com Deus. Utilize a sua consciência como um instrumento de observação e sinta-se pequenino, pequenina, no seu cérebro físico, navegando pelo cérebro perispiritual, identificando se é aí, em algum recanto, na área da cabeça, que para você esse ponto de luz, de quietude,
se desvela. Sinta, registre, observe como a sua emoção responde quando você visualiza algum ponto na área da cabeça. Muito bem. Sinta-se como se estivesse se deslocando para a área do pescoço. Observe esta área. Ela pode surgir para você como uma linda estrela. Sinta-se pequenino, pequenina, aí. Identifique-se o seu ponto de profundo equilíbrio, o seu ponto de paz, de quietude é aí. Observe a repercussão no seu coração espiritual, no seu peito. Identifique se é no pescoço. Muito bem. Agora, utilize a sua consciência para migrar do pescoço ao centro do seu tórax. Aí, você tem o centro cardíaco. Imagine-se pequenina, pequenino, dentro dessa estrela de luz e observe. Identifique com a sua emoção se o seu ponto é aí. Muito bem. Agora a última instância no centro do seu estômago. Veja-se diminuto, diminuta e migre para aí. Observe se é aí esse ponto de quietude para onde você irá sempre que desejar acalmar-se, que desejar entrar em contato com a divindade, com o seu mundo interior. Observe a reação no seu coração. Ele vai indicar a você. Muito bem. Agora você sabe qual é e aonde está este seu centro que nos fala Leon Denis, este ponto de quietude, onde você pode sentir-se em uma fonte que jorra incessantemente paz. Vá para esse ponto, seja ele na cabeça, no pescoço, no peito, no abdômen. Busque-o, mergulhe nele e sinta que ele é uma fonte que você acessa agora e poderá acessar para toda a eternidade, em qualquer circunstância,
você mergulha com a sua consciência aí e percebe que você se dilata, que você sente uma paz infinita, uma energia que renova os seus pensamentos. Esse ponto de quietude envolve totalmente você. E ao acessá-lo, essa fonte de luz passa a exalar de você. Você agora pode impregnar o fluido cósmico universal ao seu redor, como bem nos explica Kardec, dando a ele a qualidade dos seus sentimentos de amor, e pode irradiar esta luz para toda a humanidade, todos os enfermos, todos os que estão partindo para a pátria espiritual, todas as equipes médicas do planeta. Há tanto amor neste seu ponto de quietude que agora você acessa, que jorra amor para os seus amores, para aqueles que se julgam seus antagonistas. Você é paz. Você e o Pai são um. Muito bem. Já está na hora de você regressar. E é muito simples. Coloque atenção nesse seu ponto de luz. Agradeça, que a gratidão brote do seu peito. Agradeça e diga que você voltará sempre. E coloque a sua consciência agora no seu corpo, sentindo o ar que entra mais frio pelas narinas e o ar mais morno e úmido que delas sai. Inspire, expire, e você já está com a sua consciência totalmente integrada ao corpo físico, trazendo todas as conquistas deste momento para todos os níveis do seu ser. Muito bem. Muita paz. Muito amor para todos vocês. E minha gratidão por esse momento que vocês me propiciaram. Yasmin, nós queremos agradecer esse banho de luz que nós acabamos de receber, o seu carinho, sua forma tão acolhedora e os caminhos para um entendimento deste conteúdo nessa hora tão difícil. Uma pessoa aqui no chat perguntou como passar esses momentos de pandemia. E você, então, deu o caminho. Você ensinou-nos, né, os recursos que a gente tem internos para chegar até aí. Até lá, né, para superar esses instantes. Então, a gente quer agradecer muito, muito, muito a você, saber que você pertence à nossa casa e que, de vez em quando, nós vamos também pedir que você nos ajude nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Então, receba o nosso beijo. Viu? Muito obrigada. Vou pedir a Regina Maranhão